Já aconteceu de você ouvir um disco e num primeiro momento você não gostar desse disco? Aí com o tempo você escuta ele de novo, e aí a sua opinião vai mudando, você começa a achar que, bom, talvez esse disco não seja tão ruim, até que esse disco tem algumas músicas legais, até que esse disco é legalzinho, esse disco é bom, esse disco é muito bom, eu amo esse disco. Hoje eu vou falar sobre 5 discos que eu não gostava e passei a amar com o tempo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Imagenscast. Quem fala aqui é o Manu. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like, por favor, para alimentar o algoritmo e o nosso trabalho ser mais recomendado. Nos siga nas redes sociais. E se você foi para baladinha, se você foi comprar o seu lanchinho agora de tarde para comer assistindo ao Imagenscast e sobrou 20 centavinhos ou mais, se você quiser, manda para a gente via Pix, porque o nosso trabalho é independente, qualquer contribuição é bem-vinda. Hoje o vídeo vai ser mais dinâmico, eu vou falar sobre 5 discos que eu não gostava e passei a gostar. Todo mundo tem discos assim, né? Comenta aí quais são os seus, porque eu quero ver qual que é o gosto da galera e como é que o gosto de cada um foi mudando. O que mudou a opinião de vocês a respeito desses discos que vocês não gostavam e passaram a gostar. Sem mais delongas, eu vou começar a minha lista com um disco do Angra que já foi mais mal aceito. Hoje até que ele é um clássico cult. Então, obviamente, eu tô falando do Fireworks, último disco da formação clássica. Primeira vez que eu ouvi esse disco, eu definitivamente não gostei, até porque eu já tinha escutado o Angels Cry e o Holy Land. Então, ouvir o Fireworks para mim foi meio que ouvir o pessoal meio que dando um passo para trás, descendo um degrau, desaprendendo. Enfim, é ignorância minha. Com o tempo, eu passei a gostar de algum. Eu não gostava nem da Lisbon, tá? Pra ser bem sincero. Com o tempo, eu passei a gostar das músicas mais famosas, como a Lisbon, Wings of Reality. Aos poucos, eu passei a gostar de outras músicas, como Speed, Gentle Change. Finalmente, eu passei a gostar do disco todo e chegou um momento no qual esse disco se tornou meu disco preferido. Hoje não é mais. O meu disco preferido do Angra, o meu ranking, ele vai mudando com o tempo. Como é meus rankings de vida, assim, de discos? Com música eu sou muito... Meu gosto musical vai mudando bastante. Mas o Fireworks chegou a ser meu disco preferido. E quem diria? A primeira vez que eu escutei, eu não vou falar que eu odiei, mas eu fiquei bem decepcionado. Eu acredito que muita gente, quando ouviu o Fireworks a primeira vez, ficou decepcionado. Se tem alguém que tá vendo aqui que ouviu quando o disco foi lançado e já acompanhava o Angra, qual foi a sua reação quando esse disco saiu? Dando sequência aqui, eu vou citar uma banda que é odiada pelo público desse canal, mas que eu amo. Vocês devem ouvir bandas grunge mais, meus amiguinhos. Tô falando, obviamente, do Nirvana e desse disco que foi o disco que revolucionou a indústria musical, que varreu do mapa as bandas de hard rock farofa, de metal farofa, e introduziu um gênero, eles nem se chamavam de grunge, né? Foi um rótulo que jogaram neles, mas, cara, o Nirvana mudou a cultura pop mundial. E quando eu ouvi esse disco a primeira vez, eu tava muito numa onda de prog metal, então vocês imaginem, né? Ver um disco sem nenhum arranjo mais rebuscado de guitarra, arpejos, solos e tudo mais, eu desprezei por completo, assim, eu peguei ranço, nojo. Eu tinha nojo de grunge. Como eu era ignorante, meu Deus do céu. Hoje eu amo as bandas grunge, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden hoje talvez seja a minha banda favorita, a que eu mais ouço atualmente, e obviamente o Nirvana. O Nevermind é um descasso, tá? Percam preconceito, se vocês não gostam, deem mais uma chance, ouçam sem preconceitos, tá? Eu sei que quem é muito apegado ao metal, não adianta, mas se você não for tão apegado ao metal, se você curtir coisas de fora do metal, tentem dar uma chance para esse disco, que é um disco maravilhoso, cara. E é uma máquina de hits. Você ouve a primeira música, Smells Like Teen Spirit. Aí na sequência, In Bloom, outro sucesso. Aí na sequência, Come As You Are. Aí na sequência, Breathe. Aí na sequência, Lithium. Aí na sequência, Poly. É um hit atrás do outro, é inacreditável. E é um descasso, cara. Percam um preconceito com esse disco. Vale muito a pena ouvir Nirvana e vale muito a pena ouvir as bandas dos anos 90. Sigam a dica do tio Manu. Próximo disco da lista. Vamos lá, dando sequência aqui na nossa lista.
Eu vou falar de um disco que é da banda da minha vida, a banda que eu mais escutei na minha vida toda, e que foi o disco que me fez passar passar para minha curva descendente nessa banda. Até esse disco eu ouvia o Iron Maiden todo dia, quase toda a discografia. Eu era um maluco por Iron Maiden, como muitos fãs do Iron Maiden são malucos. Mas depois do lançamento do Dance of Death, eu meio que passei a questionar o deus Steve Harris. Eu fiquei bem decepcionado com muitas das músicas desse disco, com a sonoridade desse disco, mas hoje eu vejo que eu estava plenamente enganado, cara. Talvez eu tenha sido muito induzido pela capa, que é bem feia, inclusive podia estar no nosso ranking de capas. Olha que capa horrorosa. Olha essa criança aqui aleatória flutuando ou em cima de um... Meu Deus, meu Deus. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso. Enfim, talvez eu tenha sido induzido por essa capa, mas hoje eu amo esse disco. Esse disco é muito bom. Tem músicas como Wildest Dreams, Rainmaker. Tem uma das melhores músicas da história do Iron Maiden, que é Passchendaele, que eu amo de paixão, é um puta épico. Tem a única música acústica gravada pelo Iron Maiden, que é Journeyman, uma outra música lindíssima. E as músicas ali do meio eu também curto bastante. Umas músicas mais lá do B, como Gates of Tomorrow. Esses dias eu tava ouvindo essa música e curtindo pra caramba, cara. E eu ficava pensando, mano, como é que eu não gostava desse disco? Esse disco é bom demais. Músicas como No More Lies, Montsegur. Tem uma música que eu não gosto chamada Face in the Sand, que eu acho meio chatinha e repetitiva e clichê e previsível. Mas fora isso, é um descasso. Eu acho que é um disco que envelheceu muito bem. E se você não gostou do Dance of Death quando saiu, eu acho que você devia dar uma outra chance para esse disco. Bora, seguindo aqui na sequência, eu vou falar do disco de uma banda de prog metal pela qual eu sou apaixonado. Estou falando do Pain of Salvation. E o disco é simplesmente o Remedy Lane, que é uma obra-prima, mas foi demais para mim quando eu escutei. Saca? Foi o primeiro disco do Pain of Salvation que eu escutei. Foi meu primo que me mostrou esse disco. E a primeira faixa que ele mostrou foi Fandango. Quem conhece essa música sabe que é uma música mega torta, mega entortada. E pro meu cérebro de adolescente, aquilo foi demais. Eu achei uma porcaria. Essa música é maravilhosa e genial. Eu fiquei muitos anos não, mas assim, eu fiquei algum tempo, uns bons anos, evitando esse disco, até que finalmente eu passei a fazer aula de guitarra com um guitarrista daqui da Baixada chamado Luiz Oliveira, ele que é um dos maiores, o melhor guitarrista que eu conheço. Ele tinha uma banda de metal aqui na Baixada chamada Metal Jam, e ele é fanático por Pain of Salvation. E ele me mostrou o Be. E esse disco fez eu me apaixonar pela banda. Eu confesso que mesmo depois de me apaixonar pelo Be, eu ainda demorei um tempinho para começar a curtir discos como o The Perfect Element, o Entropia e principalmente o Remedy Lane, que eu evitava, porque a minha primeira experiência com esse disco tinha sido muito ruim. Foi um disco que eu tinha desgostado com todas as minhas forças. Felizmente, eu dei uma outra chance, e essa outra chance me mostrou uma obra-prima, cara. Esse disco é perfeito, do começo ao fim. Se você tá de bobeira e quer uma recomendação de uma música, digita aí no YouTube Pain of Salvation, Waking Every God. A introdução dessa música é um negócio, é de um primor absurdo, cara. Descasso. Para fechar a nossa lista, eu vou citar um outro disco de uma outra banda de prog metal. Essa é a banda de prog metal que eu mais escutei na minha vida. Obviamente vocês sabem, vocês que acompanham o canal sabem que eu tô falando do Dream Theater, mas não, eu não passei a gostar do The Astonishing e não vou citar esse disco horroroso. Esse disco é horroroso. Change My Mind, Prove Me Wrong. Tô falando, cara, dessa obra-prima que é o Falling into Infinity. Esse disco veio na esteira de Images and Words e Awake. E foi uma tentativa do Dream Theater de fazer um som um pouquinho mais comercial. Na época, já ele foi muito mal aceito. O próprio Marcelo Barbosa, olha eu dando spoiler aqui. Vocês sabem que eu estou fazendo uma série de entrevistas com os integrantes do Angra para falar sobre o novo disco que eles vão lançar no segundo semestre, e a gente em determinado momento entrou nesse assunto, e ele citou o Falling into Infinity, que foi muito mal recebido quando foi lançado. Enfim, aguardem que a entrevista ficou muito legal. Ele foi muito mal recebido, e o pessoal torceu o nariz demais com esse disco por um tempo.
A primeira vez que eu ouvi esse disco, eu já tinha escutado o Imagine Words, já tinha escutado o Metropolis Parte 2, já tinha escutado o Awake, já tinha escutado o Change of Seasons, já tinha escutado o Train of Thought. Então, a minha mente estava muito ligada no Dream Theater e no som do Dream Theater. Eu meio que imaginava que não tinha como dar errado, nada que eles fizessem. Aí eu fui ouvir esse disco. Curioso que eu fui ouvir esse disco porque eu tinha visto um vídeo do Portnoy tocando uma levada de New Millennium, que quando eu vi, eu pirei. Assim, uma levada que tem no meio da música. E aí eu fui procurar a música, vi que era desse disco, resolvi escutar o disco, e foi uma puta decepção, assim, cara. Fiquei muito decepcionado. E esse é um outro disco muito mal compreendido, assim, que é um disco que você tem que dar algumas chances para sacar qual é a dele. Ele é um disco que mistura muita coisa, algumas músicas têm uma sonoridade bem mais comercial, uma abordagem e uma estética sonora até muito mais comercial, mas não deixa de ser um descasso, cara. New Millennium é um sonzão, Peruvian Skies é um sonzão, Hollow Ears é maravilhosa, Hell's Kitchen, que é um instrumental, é espetacular, Lines in the Sand, hoje, se eu fosse fazer um ranking, acredito que seria a minha música preferida do Dream Theater, atualmente. Música é uma obra-prima, espetacular, fantástica. Ana Lee é linda, uma música no piano, a harmonia dela é muito bonita, muito bem construída. E Trial of Tears fecha o disco com chave de ouro, cara. É um descasso que eu tenho certeza que a maioria dos fãs do Dream Theater não recebeu bem a primeira vez que escutou. Se tem algum fã do Dream Theater aí, me deixe saber se você também não curtiu o Falling into Infinity a primeira vez que você escutou ele. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. Esse foi o meu top 5 de discos que envelheceram bem para mim, para o meu gosto. Quais foram os discos que envelheceram bem para vocês? Aqueles discos que vocês não gostavam e passaram a gostar. Comentem os nomes desses discos e o que fez vocês mudarem de opinião, como é que vocês enxergavam e como é que vocês enxergam esses discos atualmente. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixem um like, é muito importante que o vídeo tenha like, nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, agradeço qualquer contribuição, qualquer uma mesmo, desde os centavos até os milhões, que é o que eu mais recebo, obviamente. Beleza? Até os próximos vídeos e falou!